E aí pessoal, como é que tá? Matheus aqui do canal do Freira. No vídeo dessa semana a implementação foi um jogo da velha multiplayer. No começo do vídeo tem a implementação de alguns testes unitários, refatorando um pouco da classe. No final tem a parte de transformando o código em multiplayer, implementando a parte do NoDB. Foi feito em parceria com um colega meu, estou fazendo uma mentoria com ele, ensinando ele algumas coisas e é por isso que a gente está fazendo um pair programming. O código é dele, eu estava refatorando enquanto eu explicava para ele algumas coisas. Eu espero que vocês gostem, chama a vinheta. Aí no começo do vídeo eu estava atualizando o projeto, fazendo checkout no projeto Git, atualizando as últimas coisas que ele tinha feito. Lembrando que esse é um projeto que não é meu, ele foi feito por esse rapaz que está aí colaborando comigo, o Pedro, e eu estava ensinando ele algumas coisas e eu achei interessante que eu mexesse no código, já que o código era dele, fazer uma prática aí de mim mexer no código dele. Uma das coisas que eu tinha aconselhado para que ele fizesse era testes, então daí eu pedi ele que incluísse um subset de testes ali, ele colocou 22 testes unitários, aí no começo do vídeo eu estou testando, lembrando que é um jogo da velha, então estava vendo só se estava funcionando como deveria. Não estava muito interessado no começo no código por enquanto, o readme file dele estava bem basicão, daí eu fui tirar a sujeira ali, tinha sido auto-gerado, eu fui colocar alguns detalhes sobre o readme file dele, fui falar algumas coisas, daí eu fui tentar entender o código dele. No começo do vídeo eu vou dar uma navegada boa no código, tentando entender o que ele colocou, aonde ele colocou, por que ele colocou, alguns testes que ele fez. E a minha ideia era refatorar, melhorar um pouco desse código. Eu estava vendo como ele fazia, como ele criou a engine do jogo, onde ele testava as coisas, etc. Então, a primeira coisa que eu já não gostei muito foi aquele before each, com aquele state ali público. É muito arriscado. Você tem um state que é global do seu teste. Se alguma coisa assíncrona muda aquele state, ele vai quebrar tudo e vai começar a fazer comportamento inesperado. Eu fiquei um pouco nessa briga aí, eu tentei, só que os testes são muito rápidos, eu não consegui fazer nada que rodava assíncrono em um teste que atrapalhasse o próximo teste. Então, depois de um tempo vocês vão ver que eu acabei deixando de lado essa confusão aí e, e fui tentar resolver as outras coisas. Aquele ali continua ruim na minha opinião, mas eu não vou resolver isso agora não, vai ter coisas mais interessantes nesse teste aí pra gente discutir. Legal, continuo nessa briga aí tentando simular o problema que eu tava tentando mostrar pra ele que podia acontecer. Até uma hora que eu falei, tá bom, beleza, vamos embora, próximo. Vocês veem ali que eu continuo tentando fazer o problema acontecer ali, mas tentei, depois de eu tentar utilizando uns timeout, eu tentei colocar uma promise para ver o que aconteceria. Se eu conseguia simular aquele problema ali, fui olhar o esquema do Bluebird API ali. Bluebird é uma biblioteca que eu gosto muito para poder fazer promise, tratar as parte promise do Node com mais facilidade. Ele tem uma API bem rica, mais rica do que a do nativa. Falhei também. A promise não ajudou, não conseguiu mostrar o problema que eu estava tentando mostrar, mas nada muito sério para o momento. Tentei mudar um pouco do código para ver se o código quebrasse, se fazia quebrar e etc. Não, nada deu muito certo ali. Tentei fazer um mess with state ali dentro da promise, dentro da classe, etc. O teste continuava passando, obviamente. Eu tentei fazer um exit ali, eu descobri que o Jess era um pouco mais robusto do que eu já conhecia, mas no final, daqui a pouco vocês já vão ver, eu desisto dessa briga aí e vou para as coisas que realmente importam no código.
durante o projeto, quase todo esse resolvendo durante essa caminhada aí, teve bastante confusão entre o lint e a minha configuração do Vim. Vamos ver como é que isso aí se configura. Eu desisti daquela briga ali, fui discutir com ele sobre como é que era o board. Tô ali voltando ali com o Mass With State, fazendo ele do jeito antigo. Beleza, voltei só pra ver se eu não tinha quebrado ali. Beleza, larguei aquela função pra lá, comecei a discutir com ele sobre o modelo. Um modelo que eu não gostei foi, ele guardou o board como um array. O Pedro ele é engenheiro, então engenheiros estão muito acostumados a lidar com matriz. E ele decidiu, né, uma matriz é um array, né, grande. Você pode tratar uma matriz como um array, mas não é a melhor abstração que a gente tem para um board de jogo da velha. Então é melhor você tratar como uma matriz mesmo, vai fazer muito mais sentido. Linha, coluna, qualquer pessoa lendo o código vai ter uma associação 1 para 1 com um código que é uma matriz. Essa foi a minha primeira grande, entre aspas, crítica aí do jogo. Do modelo que ele tinha usado. Check Square Winner, ele criou algumas funções que eu achei interessante. Check Square Winner ali. Aí eu estava comentando que funções internas, ele deveria renomear elas ali, de uma forma com que ficasse mais fácil de interpretar o que é interno, o que é externo, etc. Eu estou ali checando para ter certeza. Aí a importância dos testes, para cada mudança que eu fiz, eu fui checando se os testes existem, se os testes continuam passando, etc. Vocês vão ver que eu rodo o teste o tempo inteiro. Daí eu continuo checando ali para o check square winner. Daí a gente está discutindo ali sobre o modelo que ele adotou. Daí eu estou discutindo algumas coisas sobre aonde que ele colocava ali o other symbol 2. O 2 ali não faria muito sentido. Estou mostrando para ele como é que ficaria o board. Imagina o board. Você vê que ele organizou, uma coisa que eu critiquei ali, que ele organizou o board como se fosse uma matriz, mas ele é um array. Então, mesmo na cabeça dele, o array não estava fazendo tanto sentido, mas ele usou ali uma formatação no código para, entre aspas, para ficar mais próximo do modelo. Legal. Daí eu comecei a fazer as alterações. Compute winner, uma coisa que eu queria mudar sempre ali. Eu gostaria de receber o board e isso, ao invés de eu receber uma jogada ali, eu recebi só o board. Do board eu consigo saber se naquele board tem um vencedor sim ou não. E a gente vai mudar ali o square index, ou seja, em qual index que ele clicou. Foi uma mudança ali que eu fiz para receber 2 objetos. Daí eu fiz ali, beleza, ó. Tô mudando x, espera que o compute winner tipo x, se o board é daquele jeito. Eu estava discutindo com ele só para me entender como é que como que a API dele funcionava. Você vê que não faz no menor sentido eu ter que informar qual que é o square index que eu estou processando para me descobrir se teve um winner ou não. Naquele board tem um winner, então não preciso informar nada. Aí, como o código não é meu, eu estava discutindo, propondo para ele algumas coisas, mostrando o que a gente poderia introduzir, etc. Obviamente, todo mundo é defensivo com o próprio código, ele estava relutante ali um pouco para entender como ficavam as coisas. Eu estava explicando para ele a questão do modelo, por que o modelo tinha que refletir a realidade, por que uma array não era a melhor interpretação para um board de jogo da velha. Daí a gente estava discutindo aquele compute new state. O que seria um compute new state? Seria o engine do jogo dele, onde você testaria mais as funções de alto nível e menos as funções de baixo nível. Isso foi uma coisa que a gente discutiu bastante também durante o projeto. Que seria, o que seria isso? Seria, eu vou passar o meu board e a jogada que aconteceu e eu espero que ele me retorne no próximo estado do jogo. Ou seja, o board atualizado e se teve um ganhador ou não. Por quê? Muito mais fácil de eu testar assim. Repara que aí eu estou passando um state como board ali. Eu ainda não mudei para uma matriz, estou ainda mantendo o modelo dele. Eu vou mudar isso daqui a pouco, vocês vão ver.
Daí, o initial state, já tem aquela função que calcula o initial state, então eu estou aproveitando ela ali para fazer para economizar algumas linhas de código. Daí eu quero computar uma new state, eu compute new state 1, 0, x no primeiro, e aí daí 3 lá no segunda linha, tá vendo? Aí 4, 5, estou fazendo tipo uma jogada, fazendo um teste ali das jogadas, e no final eu queria que tivesse um ganhador, né? State 1, State 2, State 3, State 4, State 5, eu estou renomeando ali. 1, 2, 3 e 4, sim, 2, aonde ele clicou, naquele final ali teria que ter tido um winner né? Second first, estou só colocando alguns comentários para o teste fazer bastante sentido. Esse é um teste bem alto nível, então imagino que eu estou de compute new state. No final dessa jogada ali, eu gostaria que o X fosse um winner, né? Eu passei ali rapidão, daí eu fui fazer o compute new board, fiz o teste não passa, obviamente, aí eu fui criar o new state, que era o melhor jeito ali, board, players, winner, etc. Ele já tinha aquela função de centralizado, então estou só fazendo alguns casos, porque o state talvez tem que ser novo, eu crio, copio tudo que está no state, passo o winner, o square ali, etc. E... bom, é isso aí. Primeiro eu verifico se eu posso alterar alguma coisa, se eu não posso alterar, eu retorno no mesmo estado, se eu posso alterar, eu passo ali, etc. Compute new board primeiro, depois eu pego o player. Aquilo era basicamente o que ele fazia em várias funções separadas, mas eu queria criar uma função de alto nível, uma fachada, né? Padrão de projeto Facade, para esconder aquela complexidade que eu pudesse chamar diretamente. Isso aí facilita um pouco para mim quando eu for chamar a jogada do Redux também. Esse jogo da Vera é feito com React Redux. E aí daí do Redux eu tenho uma função só para chamar e toda a complexidade do jogo fica escondida dentro da engine do jogo aí que ele já tinha criado. Então a ideia seria melhorar um pouco ali, mas vocês veem que eu não estou tentando mudar o core da coisa que ele tinha feito. A ideia é manter o código dele e trazer, né, um pouco mais de maturidade, um pouco mais de simplicidade para esse código aí. Legal, daí eu fiz aquilo ali, a gente está discutindo quem ganharia, tirei ele os comentários só para a gente ficar mais simples, ele concordou com aquilo ali, ou seja, aí eu testei, agora passou, XX, aí quebrou, fiz um teste, vocês viram que o teste passou de primeira, eu não gosto que teste passa de primeira, daí eu fiz ele quebrar só para descobrir se a engine de teste estava realmente testando o que devia testar. Até aí beleza, daí a gente está fazendo, aí eu estou explicando para ele como eu acho que deveria ser aquilo ali. Para mim o board deveria ser daquele jeito ali, né? Não state 0, então aquilo ali, lá, tá vendo? Ó, só, vou fazer um outro teste ali, então beleza. Se o teste fosse aquilo ali, no final teria que, se fosse O não fecharia, fiz a mesma coisa ali. Na minha opinião ali, get call 1, 2, 3, tá vendo? Aquela função get call não devia existir, porque eu tenho que, é tão complicado modelar o array como matriz que ele teve que criar uma função chamada get call, não faz o menor sentido. O array ele tem que ser ao modelo, ele tem que tentar refletir a realidade. Então, o que eu fiz ali? Beleza, eu usei esse argumento para tentar convencer ele, e naturalmente, o que eu tentaria passar ali? Eu não quero passar 6, eu quero passar a coluna 0 da linha 3, né, da linha 2 naquele caso, né, que tudo começa em 0, e quero preencher ela. Então, essa era uma mudança que eu estava propondo. Eu fui ali só testar ver se eu não tinha quebrado tudo com a mudança que eu tinha feito. E a gente estava discutindo porque aquele modelo ali era entre aspas, ruim. Beleza, estou ali só vendo o que eu mudei. Is it easy to change? Mostrando para ele aquele meu truque ali. É importante para mim que tudo que eu faça seja fácil de dar manutenção, de mudar e etc. Continuei fazendo alguns testes ali. Ok, no winner, deu empate. Testando as condições todas. É importante também fazer esses testes ali funcional para ver se eu não quebrei a integração do meu código com a Redux. Legal. Aí o que eu fiz ali? Eu estou colocando o NumDB. Adicionando o NumDB ali como uma biblioteca. Então é um negócio que já tem um tempo que a gente estava nesse código aí. Eu já estava querendo começar a fazer a parte de multiplayer, então aqui começa a parte de introdução ao multiplayer desse jogo aí. Eu instalei o NumDB, criei o banco para ele, dei snapshot no banco para que ele ficasse durable lá, né, assim, ficasse funcionando.
depois que se restartar o servidor, etc. Criei o banco, etc. Criei a conexão ali com o NanDB. Aí eu estava explicando para ele como é que a gente vai fazer essa integração aí, mais ou menos. Então, peguei um código ali que eu já tenho de NanDB com Redux. Eu crio uma middleware. Do middleware, esse middleware é usado para... Eu adiciono esse middleware na store ali do Redux. E esse é o middleware que vai servir para replicar as coisas, etc. É interessante porque deu uns bugzinhos, daí eu estou mostrando para ele duas telas ali como é que está acontecendo. Olha só, eu dou um clique de um lado, acontece na outra tela, então já está mais ou menos fazendo o que eu queria. Foi razoavelmente simples isso aí. A briga começa mais tarde, quando começa a ter problema de concorrência. Então a primeira coisa que eu fiz foi replicar. Eu adicionei, aceitei ele me convidar para o projeto que eu queria fazer push lá. Deixando meu e-mail aberto, isso é meio perigoso. Enfim, vamos embora. Daí, estou ali olhando, Compose, a gente está ali discutindo como é que funciona as middleware do Redux, que a gente criou uma middleware dos eventos do Redux, vamos ler a documentação do Redux, é sempre importante ir a documentação. Para mim, os melhores pedaços de código que estão nessa documentação, é importante a gente ir lá, dar uma lida sempre, reler até que você entenda bem essas coisas. Então, testando ali se está tudo certo, a gente está vendo se está tudo replicando. A cada evento que eu fizer no meu de um browser, eu quero replicar para o outro, ou seja, daí como que eu faço isso? Eu replico os eventos do Redux, é isso que eu faço. Essa é a artimanha que a gente usa no NanDB para conectar ele facilmente com qualquer programa Redux. Daí eu estou tirando aquele eu não tenho essa DevTool que ele usa ali, daí eu estou só tirando ela ali do meio da história, não queria que ela ficasse ali. Depois eu peço ele para consertar isso do lado dele, do lado de lá, porque ele tem aquela extensão, fica mais fácil para ele testar com a mudança que ele faz. Eu só tirei. Aí a gente foi discutir ali o game state, como é que a gente vai replicar. Eu tenho que fazer esse ignore. O ignore é para tentar que um evento que você trigou não seja reprocessado pela sua própria store no Redux. Isso é uma coisa meio complicada, talvez compensa um vídeo só para isso. Não vou ficar no detalhe ali. A gente começou a discutir como que a gente faria esse jogo ficar multiplayer. Então, a primeira coisa que a gente foi fazer ali foi fazer o join. A gente tem que ter um jogador X, jogador Y, daí vai ter um join. Do join a gente não ia fazer o UI nem nada desse tipo. Daí eu fui ali colocar se fulano já estava presente. Depois que ele, Matheus, aí foi adicionar os testes do join, de Matheus como X, de Matheus como Y. O join são duas pessoas que sempre jogam o jogo da velha, né? Então eu fiz uma função join onde você passaria, eu estou entrando como fulano, como X ou O, e o meu X ou O, e o nome da pessoa que está entrando. Daí eu criando ali o teste para o join. Criei o teste para o join, depois criei a função do join, estou ali vendo se está tudo certinho, só formatando, bonitinho, parece que está tudo no jeito, salvei. Minha função, daí meu teste passou, legal. Lembra, a gente sempre começando pelo teste, eu tenho obsessão por esse tipo de coisa, para garantir que o meu código continua funcionando quando eu dou manutenção, principalmente quando o código não é meu, eu conheço pouco. Aí dali continuando ali, a gente tem que fazer alguns testes para ver se pode preencher, só pode preencher se tiver os dois jogadores na partida, incluindo ali as regras. Aí eu quebrei uma das funções do jogo ali, aí eu voltei, estou corrigindo ali o teste que eu quebrei, obviamente, por isso a gente tem teste. Se eu quebrei alguma coisa eu volto e conserto. É importante os testes exatamente para esse tipo de situação. A gente está discutindo ali se é o próprio cara, para descobrir se o cara sou eu decidi usar o local storage para isso. Vocês vão ver que essa estratégia deu errado pra caramba mais tarde. Que eu estou ali usando
um local storage me ali, só para ver de qual usuário. Já que eu tenho dois, o grande problema que eu tenho é que eu tenho duas pessoas jogando. Então eu tenho que descobrir quem eu sou no meu estado e garantir que aquele estado esteja local. Eu decidi ali nesse momento usar o local storage. Foi uma decisão miserável. Qualquer coisa que tenha estado guardado local em competição com o Redux, que é totalmente, entre aspas, sem estado, né? O estado dele é imutável, ele muda com o tempo, e você fazer uma coisa que é durable com aquilo ali, você vai provavelmente cair num ninho de porco muito pesado. Então, vocês vão ver que mais tarde aquele esquema do local storage deu errado e a gente abandonou e foi para uma implementação mais simples. Dali a gente só está vendo como é que a gente junta. Eu decidi usar o local storage, eu comentei, então eu vou colocar ali meu nome no local storage e daquilo ali eu faço... eu sei quem é que está jogando. No início do loading, né, se é um ou outro. Eu não queria criar a página de join nesse lado porque ia demorar mais tempo e aí a gente já estava há muito tempo já nessa briga. Já estava mais de 3 horas nessa transmissão, nesse pair programming, e daí depois de um certo ponto sua produtividade vai começar a cair e vai chegar um ponto que a gente vai ficar travado para sempre. Enfim, continuando, processando ali o meu join, coloquei o estado, o nome, aí eu passei a passar ali o nome, estou dando só umas revisadas nos testes, ver se está tudo certo, estou testando ali multiplayer, aí as coisas ficam um pouco mais interessantes, que você tem que ter 2 testes, os problemas não são tão simples de resolver. Eu já preciso de 2, daí eu comecei a procurar, tentar achar solução a colocar true ou falso se o evento estava vindo do NaNoDB, que aí eu sabia se precisava processar e etc, e mesmo assim não estava dando certo. Vamos lá, eu estava testando se tem um NaNoDB ali, se tiver o NaNoDB eu não processo, e esse também não deu certo. Vocês vão ver que eu volto, depois eu volto um passo para trás ali e vou resolver isso aí de outra forma. Isso aí é nitidamente um sinal de uma decisão errada que a gente tomou um pouquinho tempo atrás ali com o local storage. É legal que ela quebrou muito cedo. Quanto mais rápido você encontrar o problema que vai ser um problema mais rápido para você solucionar, que esse tipo de bug de multiplayer, eles são, né, de assincronicidade e de processamento distribuído, eles são mais complicados de resolver. Daí eu comecei vocês veem que daí foi o início do grande problema aí, né? Daí eu entrei, coloquei um force para ver se forçava a processar e tava dando errado, e mesmo forçando, aí o true não chegava, eu já não tava entendendo mais nada. Falei, velho, tem que dar um passo para trás ali, beleza, vamos ver o que eu tô fazendo. Aí cheguei, tirei, tô ali reorganizando, se not, ignore. Se não é para mim ignorar, significa que não é meu, então eu tenho teoricamente que forçadamente processar ele ali. Aí eu vi que, tá vendo? Eu já desisti do force, aliás, troquei a prioridade do force ali, mas eu vou ver que aquilo ali já não tá vendo? Cada vez, quanto mais eu mexo, pior fica o bug. Aí tô clicando ali, falei assim, não, cara, isso aí não tá sendo contraproducente, clicando de um lado, vejo do outro. New state, aí eu fui fazer um compute new state ali para quando o estado chegasse, eu recomputar ele, que era quando eu entrar numa sala que já tem dado, né? Eu fui fazer essa verificação ali, legal, daí o tic-tac-toe, beleza, que seria quando eu entrar numa sala que já tem algum dado, aí eu consegui fazer o que eu queria, que era o NaNoDB me entregar o estado. Isso é muito importante, quando eu fizer refresh eu volto no mesmo estado. Vocês veem ali como é que está funcionando, etc. Quando você igual local storage, o meu ali, beleza, clicou, fez. Daí eu
Tô ali, se eu posso preencher, etc. Tô verificando algumas regras. Aí eu percebi a burrice que eu tinha feito, e aí daí ao invés de passar, pensando funcionalmente, ao invés de passar o meu estado local, quem eu tenho no local storage, eu passei a passar o player na jogada. Isso aí ficou mais funcional, abandonou a necessidade de ter um local storage dentro da minha função lá dentro, e automaticamente, e esse passo a ser parte do evento que está sendo processado. Com isso eu resolvo o problema nativamente, o evento fala quem está trabalhando, ou seja, as duas partes vão passar a saber quem jogou, e aquele problema foi resolvido. Então daí vocês já veem que a gente até ficou feliz ali, deu uma risada. Vocês veem que a melhor forma de resolver um problema é fazer com que ele não exista. Então o problema de não ter a sincronicidade ali, de não passar o player, foi enorme. E a gente deu volta e no final acabou resolvendo desse jeito. Então, isso fica aí o aprendizado. Sempre mande na mensagem do processamento do seu Redux tudo que for necessário ali para poder processar ela. Daí a gente está ali testando, agora já está muito melhor, dos dois lados está funcionando, é uma beleza. O player ele salvou, tirou a necessidade do local storage, tirou a necessidade do force, ficou o código muito melhor. Agora eu estou ali só aproveitando, já estamos chegando ao final do vídeo. Já estava funcionando, mudamos muita coisa no código. Fomos olhar os testes, tinha um teste quebrado, a gente foi lá resolver o teste que estava quebrado estava relacionado às jogadas que a gente não estava passando do player. Obviamente a gente tinha acabado de jogar isso. Dali eu fui ver ali, passa player, eu conto para a função quem está jogando. Agora todos os testes passam, tá tudo bonitinho, não tem erro no console, não tem nada. Tô fechando as 500 abas que eu tinha aberto ali de pesquisa, testei, fiz commit e dei push. Foi uma jogada bem legal. Aquele couro que eu tomei ali no meio, que a gente tomou ali no meio de ter decidido usar o local storage, foi bem interessante. No final ver ele funcionando foi legal. A gente vai ter um outro vídeo agora, onde eu faço uma melhoria nesse código aí, eu corrijo alguns problemas. O Pedro ele criou em offline, ele adicionou mais testes, fez algumas outras coisas e criou uma página de join. Então tem uma segunda parte de mim resolvendo alguns problemas nesse código aí. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês daqui 2 semanas, enquanto a gente estiver aqui discutindo o próximo vídeo, que é um refactoring nesse código aí, agora já feito com a parte de join, já resolvendo todos os problemas de sincronicidade. O problema que a gente vai resolver no próximo vídeo é um probleminha na hora de entrar da join, que eles ficavam concorrendo, dava problema, etc. Como se fosse um próximo passo aí de fazer esse joguinho chegar no final. Eu espero que vocês tenham gostado e por hoje é tudo. Se você ficou até aqui, deixe o seu like, faz um comentário e sucesso para você nos seus codings. Bye!